Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, né, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, né, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. E nesse dia 22 de junho de 2023, a cor litúrgica é a verde desta quinta-feira, 11ª semana do tempo comum. Santos do dia são João Fisher e São Thomas More. Thomas More, né, conhecido pelos escritos lá, Utopia, ele é santo da Igreja Católica. Bem, o áudio desta quinta-feira estou gravando na tarde de quarta, dia 21. E, assim, como já tem 2 áudios que eu estou falando do casal de namorados, né, vitimado na escola, na cidade de Cambé,
aqui no interior do Paraná, do estado do Paraná. Me sinto na obrigação de dizer últimas notícias ainda desse desdobramento. O rapaz atirador, assassino que vitimou os 2 jovens, ele foi encontrado morto na cela onde estava. E a polícia está investigando as motivações, uma vez que ele não estava sozinho na cela. Aparentemente, foi divulgado que foi um suicídio, mas como havia uma outra pessoa na cela onde esse rapaz estava, então a polícia está abrindo uma investigação. Uma tristeza atrás da outra, né. E esse rapaz, porque eram 2 homens, né, então o rapaz, ambos com 21 anos, um que não foi divulgado o nome nem a foto, porque agora é assim, fez fez o crime na escola, não sai imagem, não sai nome, para não dar palco para essas pessoas, né, quererem aparecer. Então eram 2 rapazes de 21 anos, um deles foi o executor da tragédia na escola estadual, o outro é um suspeito de ter também planejado esse ataque, então por isso que a polícia está entrando em investigação. Eles querem saber se de fato o que morreu, né, que foi o executor dentro da cela, se ele realmente se matou, desculpa falar desse termo, né, ou se foi morto. Então, olha gente, eh, eu não gosto de trazer esse tipo de notícia, mas realmente o que eu tenho para falar é um caso, assim, de muita oração mesmo. Eu acho que aí tá acontecendo um combate espiritual real, 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 real. Porque se esse atirador queria, né, provocar a morte de tanta gente e o demônio roubar as almas, primeiro que já não roubou desses 2 jovens casal de namorados, tenho certeza. Pelo menos estão no purgatório ainda, mas eu acho, tenho pra mim no meu coração, assim, além de serem mártires, né, agora da minha outra opinião, a menina, olha, tudo que a família já falou, do que eu já contei, que eu vi no noticiário local, não é nacional, local mesmo, os familiares dessa moça, as atitudes que ela tinha com o namorado e o namorado também com ela, algo me diz que ela foi longe, ela realmente foi no reino dos céus com a graça de Deus. E aí, o atirador, né, o que que acontece? Morre. Como morreu, não interessa, mas é a coisa mais absurda, nem pra assumir o BO, né, como a gente fala no jargão popular, nem pra assumir o BOzão, pra encarar um júri popular, uma coisa assim, certo? Então rezemos. Então a pedido da mãe da Caroline, da Carol, né, Caroline Verri, olha, eu sei que é difícil, mas eu vou assumir essa missão, vou rezar pela alma desse atirador. Eu não sei o nome, só sei a idade, mas Deus ouve minhas orações, né, eu só falo assim: "Ah, aquele que vitimou o casal de namorados lá na cidade de Cambé", pronto, Deus sabe, entregar para Deus. Hoje mesmo, fui na missa e já coloquei outras pessoas também, né, que precisava colocar, e coloquei esse rapaz, porque aconteceu de terça para quarta-feira, né, é outra tragédia, querendo ou não é uma tragédia, porque nem para encarar uma justiça dos homens, né, as famílias poderão resolver isso. Eu sei que do lado da menina, da família dela, eles já entregaram na justiça de Deus, mas na misericórdia de Deus principalmente, né. Então rezemos também pela conforto da mãe dessa menina. Mas assim, sempre tem os colegas, sempre tem amigos e outros ramos da família que querem ver a justiça dos homens acontecer. Nem isso poderá acontecer talvez, mas como há um outro suspeito, pelo menos esse suspeito vai ter que encarar o BOzão, né, tá. Então eu queria informá-los, quem, sei lá, me acompanha aqui no canal,
É uma situação extremamente triste, é muito complicado, tudo isso que a gente está vivendo. Eh, Ninguém quer ouvir uma notícia desse tamanho, dessa tragédia gigante, mas se você tem visto aí nas redes sociais, a família da menina tem dado grandes testemunhos de fé, grandes, não é pequenos não. E tem mais é que falar, sabe, porque a nossa esperança é em Cristo, na vida e na morte, né, que a gente possa, eh, ser sal da terra e luz do mundo, não é verdade? Que eu acredito que pelo menos a moça, essa jovem, deu seu testemunho, dando a vida. Ela nem sabia que teria que dar a vida, não é mesmo? Mas ela deu a vida. Bom, gente, então agora eu vou fazer a leitura do trecho aqui do livro, né, a respeito de São José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, de entrevista sobre o fundador do Opus Dei, Álvaro Del Portillo. Eu estou no capítulo relacionado às devoções deste grande santo, tá? Que vamos estar lembrando no dia 26 agora, de junho. Voltemos à sua devoção trinitária, também numa célebre homilia depois publicada em É Cristo que Passa, o fundador chama ao Espírito Santo o grande desconhecido. Precisamente porque a terceira pessoa da Trindade é a menos invocada, o nosso padre tinha-lhe uma devoção especial. Não hesito em afirmar que na sua pregação foi um grande pregoeiro da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vem-me à memória, por exemplo, que em 1971 sugeriu um sacerdote da obra que ia pregar um retiro espiritual em L'Aquila. Leva um tratado de Deltrino e infunde-lhes no coração o amor ao Espírito Santo, que é infundir o amor ao Pai e ao Filho. Porque o Filho foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade, e do amor do Pai e do Filho também eternamente procede o Espírito Santo. Não o entendemos bem, mas não me custa crer. Cada dia procuro aprofundar mais no mistério da Santíssima Trindade. O nosso fundador contou-lhe muitas vezes que desde 1926 ou 1927 vivia com muita intensidade a devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Fazia todos os anos o decenário ao Espírito Santo utilizando o livro de Francisca Xaviera del Valle. Em abril de 1934, compôs uma oração a Paráclito, que entregou manuscrita a Ricardo Fernandes Vallespin, então diretor da primeira residência do Opus Dei. Durante os primeiros anos de sacerdócio, usava no seu breviário umas estampas que fazia às vezes de fitas, mas como um dia lhe pareceu-lhe ter-lhes ganho um certo apego, desfez-se imediatamente delas e substituiu-as por tiras de papel. Contou-me mais de uma vez. Ao ver aqueles papéis em branco, comecei a escrever: Uri igni sancti spiritus, queima com o fogo do Espírito Santo. Serviram-lhe, em suma, de eficacíssimo expediente humano para rezar o ofício divino e união com o Espírito Santo. Usei-os durante muitos anos e cada vez que os lia era como dizer ao Espírito Santo: inflama-me, faz de mim uma brasa. As interpretações errôneas do Concílio Vaticano II, sustentadas por alguns pseudo-teólogos, desembocaram numa tremenda crise que afetou durante anos muitas instituições eclesiásticas, a ponto de o Santo Padre Paulo VI ter aludido com tristeza a um fenômeno de decomposição da Igreja. Naquelas circunstâncias, o padre sofreu de maneira indizível, mas a dor levou a intensificar a sua oração ao Paráclito, que culminaria com a consagração do Opus Dei ao Espírito Santo em 30 de maio de 1971. Na extensa fórmula que compôs para este ato incluiu esta invocação: Nós os pedimos que assistais sempre à vossa Igreja, em particular o Romano Pontífice, para que nos guie com a sua palavra e com o seu exemplo, e para alcance a vida eterna juntamente com o rebanho que lhe foi confiado. Que nunca faltem os bons pastores e que todos nós, fiéis, servindo-vos com santidade de vida e inteireza na fé, cheguemos à glória do céu. Eu vou parar por aqui porque aí amanhã é sobre a fundação do Opus Dei em 1928. Mas fiquemos com essa meditação para hoje, certo? Tá interessante esse trecho aqui do capítulo, é um capítulo muito interessante do livro. Ou seja, após o Concílio Vaticano II, realmente nós verificamos, né? Eu não sou estudiosa do Concílio Vaticano II, mas o que dá para perceber é que aconteceram algumas... Não estou chamando ninguém de pseudo-teólogo, pelo amor de Deus, não é isso.
Mas nós percebemos, ou pelo menos eu percebo, inclusive na época que eu fazia catequese, o Espírito Santo quase nem era mencionado, não eram feitas orações. Eu só vim descobrir que havia uma oração ao Espírito Santo agora, 6 anos atrás, quando eu voltei para a igreja. E nesse meio tempo, então, nesses mais ou menos 30 anos fora da Igreja Católica, aconteceram algumas situações que na época que eu era adolescente, criança e adolescente, nunca tinha visto. Coroinhas meninas, roupas determinadas para ser coroinha. Havia os coroinhas meninos, né? Mas agora tem as coroinhas e a roupa, né? Que é a bata vermelha e por cima branca. Uma adoração maior ao Santíssimo Sacramento. Né? Não havia quinta-feira de adoração. Não havia nem o Ministério de Música. O Ministério de Música era formado só com violão, né? Voz e violão. Então, a gente vê mudanças, mas por outro lado, é uma situação que eu já ouvi críticas por pessoas que colocam uma dicotomia também em algumas paróquias. Porque assim, o que um senhor que está afastado, pelo menos é o que eu entendi, o cara é afastado da igreja, a pessoa lá, falando assim, igreja católica, ou você vê muita teologia da libertação, ou você vê muita RCC. São dois contrapontos, né? Mas ainda eu prefiro ficar com a RCC, mesmo tendo os exageros, mesmo tendo muitas palmas e tudo, apesar que eu já não bato palma em missa, mesmo que o padre peça. E pedindo perdão pro Senhor Jesus crucificado, né? Senhor Jesus que está ali no sacrifício. Ainda eu prefiro o RCC, porque ele faz com que clamemos, peçamos ao Espírito Santo, clamemos ao Pai. E as pessoas que param só no pedir, porque, gente, uma hora a gente pede e recebemos, tá? A gente vai receber alguma coisa de Jesus, ele nos concede alguns pedidos, mas chega uma hora que a gente precisa avançar para águas mais profundas. Mas se você não gosta, porque dá uma sensação de afogamento, então precisamos avançar para um deserto mais adiante. E para esse deserto mais adiante, muitas vezes a gente tem que parar de pedir para nós e começar a rezar pelos outros, a sermos intercessores pela nossa nação, focarmos num tema, num foco, né? Eu não falei agora? Eu vou rezar pela alma do cidadão lá que vitimou o casal lá em Cambé. Por quê? Para que o demônio não pegue a alma desses infelizes também. Sabe? Só Deus sabe se ele foi parar no inferno ou não. Não sou eu que vou julgar, mas eu tenho... Para mim, todas as pessoas que morrem, eles devem estar no purgatório. Né? Porque a misericórdia de Deus é muito grande. E existem relatos de muitos santos que viram pessoas que fizeram coisas horríveis na terra e estavam no purgatório. Às vezes até no último degrauzinho do purgatório, colado já com o inferno. Mas ainda tinha a chance. Quando que vai para Deus, não sei. Mas há a chance. Estando no purgatório, é a rede de proteção de Nossa Senhora ali. Pronto, tá aqui. Entendeu? Por quê? Porque o demônio não ganha mesmo. Não vai levar ninguém. Nessa situação que aconteceu, não vai levar ninguém. E vamos rezar também pro pessoal que tá com ódio do cara, que ficou assustado, que pode, sei lá, acontecer 1 milhão de coisas. Vamos rezar para que isso também acabe. Eu rezo muito pelos feminicidas também, pelas vítimas de feminicídio. Não sei se você tá entendendo. Busque um ponto para orar e interceder, porque chega uma hora que a paz nos é concedida no meio da tribulação, Jesus nos concede a paz, então a gente precisa ser um instrumento dele em ação, toda hora, toda noite, todo dia, não importa. Mesmo que eu esteja cansado, que eu não tenho com vontade, eu não estou me mostrando, eu estou só dando uma ideia. Se você concorda ou não, mas faça algo. Ser cristão e católico é fazer algo para Jesus, para a Sagrada Família, para a Santíssima Trindade, em prol dos nossos irmãos. Não importa em que estado estejam, deplorável ou já no céu, tá? Então, eu tô, puxa vida, eu tô muito contente de descobrir esse santo, né? São José Maria Escrivá. Já ouvia, assim, de ouvir falar, já vi livros lá, devia ter comprado o livro, meu Deus. Tava lá, Sulco, Forja, Caminho, né? Agora eu sei que é o caminho.
dando sopinha na livraria da paróquia, né? Devia ter comprado lá. Tava numa promotion uma vez lá. Porque era, acho que, o que ficou pra trás do estoque, né? Agora não tem mais. Tem problema. Tem problema. Geralmente o pessoal fala assim, antes de começarmos a ler o santo, vamos ler a biografia, né? Eu tenho esse costume também. Antes de começar a ler uma obra, tal, primeiro eu leio a biografia, depois eu vou partir para as obras, né? Porque aí já tá sentado tudo, já tô com uma ideia mais transformada, talvez o Espírito Santo me informe nisso, né? Mas se você não tem o costume de rezar pro Espírito Santo por um preconceito da RCC, é só lamento. Só lamento. Reze pelo Espírito Santo, não para você, sabe, para cair, sei lá, você tem um preconceito com a RCC. Não, reze, faça a experiência com o Espírito Santo. Faça uma real experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos impulsiona. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, foi Nossa Senhora que fez com que o senhorzinho lá saísse correndo, largasse tudo, tomasse coragem para ir lá. Meu Deus, o homem nem era policial. Fez o homem imobilizar o jovem lá, assassino. Né? Tá bom? Então, assim, não posso prometer quando, mas eu vou procurar os áudios dos vídeos que eu falei pra vocês. Vou tentar gravar, se é que não apagaram, tal. Eu acho que não. Pelo menos um eu vou conseguir. E a família tem insistido muito, assim, no testemunho de fé da menina, mais da menina do que do rapaz, né? Mas a gente reza pela alma deles. Hoje um dos parentes falou que não é que eles faziam o sinal da cruz quando se encontravam. Cada um fazia o sinal da cruz na testa de um no outro quando se encontravam. Aí que eu entendi. Estavam se consagrando a Jesus, a Deus mesmo. Como é que eu tenho persignar? Não. Um fazia o sinal da cruz na testa para dizer que, ó, eu te amo por amor a Cristo também. É muito mais lindo ainda. Eu falei que era lindo, mas não, agora é muito mais lindo, né? Graças a Deus eles estão dando testemunho, né? Isso em rede estadual, meios de comunicação seculares, é isso, é sobre isso que eu estou falando, né? Que Deus tenha misericórdia de todos, né? Meu Deus do céu. Queridos pais, sabe, eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês tentam dar uma boa educação de conhecimento para os filhos, acham que uma viagem para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio é legal. Não, sabe o que é legal mesmo? Que alguns padres falam, maior herança é a tradição cristã. Fazer eles aprenderem a fazer parte de uma comunidade, participarem efetivamente, não restringir essa busca da santidade, deixa eles buscarem a santidade, porque eles vão fazer uma experiência do Espírito Santo. Isso vai marcar a vida inteira, mesmo que saia do caminho, que desvie, vai procurar uma outra rota, acabam voltando para esse mesmo caminho. A gente volta meio aleijado, mas a gente volta, gente. Né? A gente volta. Então, tem muita coisa muito mais importante que está sendo deixada de lado em prol de coisas temporárias. O que adianta um filho ser o maior engenheiro do planeta se é um infeliz em casa? Se bate na mulher depois, se é violento contra as pessoas, se é uma pessoa que não tem ética, não tem moral, não tem consideração por ninguém, fura os olhos do outro. Aí vai descobrir, meu Deus, meu filho, minha filha se tornou isso. Pois é, mas o senhor rezou? E agora que o senhor descobriu, o senhor reza? Você reza, mãe? Ou mãe, reza? Ou só finge que tá lá no movimento Mães que Oram pelos Filhos só de bonito? Um movimento lindo. Mas a questão é, os pais têm dobrado o joelho pelos filhos, e você, filho, que se preocupa com seus pais, um pai alcoólatra, uma mãe drogada, uma mãe promíscua, um pai cheio de filho por aí, mais promíscuo não se fala. Os filhos sofrem também, né? Então você, filho, reze pelos seus pais. Vocês, pais, rezem pelos seus filhos. Rezem. Rezem bastante. Mas isso pode ser que não tire de uma tragédia. Mas já está apresentado a Jesus. Já está apresentado para Nossa Senhora. Para São José.
Essa é a única. Nós devemos confiar em Jesus. Isso, essa apresentação que é importante. Os jovens, eu acredito, não merecia ter morrido. Foi uma tragédia real. Uma tragédia real. Só que parou neles. Não teve mais balaço para nenhum outro lado. A arma pifou, graças a Deus. Que pena. Que pena que ele matou esse casal. Que família linda que eles teriam formado. Diz que já tinham planos de se casar em 2026. Hoje, no noticiário de hoje. Num outro canal, do SBT aqui, a Rede Massa de TV aqui. Do SBT, que eu vi no Jornal do Estado. Eles tinham tudo. Já tinham um plano familiar abertos à vida. Mas a morte supostamente os pegou, mas não pegou completamente. Então, para mim, olha, você que está divulgando tudo de bom a respeito do casal, divulgue mesmo. Divulgue bastante. Para mim, são mártires. Um dia eles vão virar santos, vão ser beatos, vão ser santos, vão ser, tipo, sabe? Protetores dos estudantes, assim. É muito forte, né? Muito bem. A primeira leitura desta quinta-feira é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Irmãos, oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez de minha parte, na verdade vos me suportais. Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e purezas devidas a Cristo. De fato, se aparecer alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo outro Espírito que não recebestes, ou anunciando outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não o sou quanto à ciência, eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo o meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, esta minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 110 ou 111, com o refrão: Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Evangelho de hoje, Mateus 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estais nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, vamos recordar o evangelho deste domingo, dia 18 de junho. Foi Mateus 9, versículos 36 até o capítulo 10, versículo 8. Jesus está montando sua equipe porque ele observa que as multidões
são como ovelhas sem pastor. Estão todas perdidas, famintas, sujas, mal cuidadas. Tem frutos para dar, mas não tem quem colhe esses frutos, essa lã das ovelhas também, né? Não sei se vocês já viram não sei se foi no Facebook ou no Instagram, uma ovelha que se perdeu por 2 ou 3 anos do seu pastor, do rebanho, foi parar nas montanhas. O que aconteceu com a ovelha? O pelo cresceu tanto que não conseguia nem enxergar. Pegou uma bola de pelo. Então, quando é época de tosquiar, o pastor vai lá e tosquia as ovelhas. É ovelha de leite, vai lá, pega o leitinho das ovelhinhas. As ovelhas sempre dão alguma coisa, né? Ou carne, ou lã, ou leite. Ou um cordeirinho, né? Para comer, pra gente comer. Então, mas é muito impressionante, né? O que acontece com uma ovelha sem pastor. Então, não seja rebelde, né, meu povo amado? Bem, vou finalizar por aqui. Eu tenho que correr atrás desses áudios, né? Que eu já prometi. Alguma coisa de áudio eu tenho que fazer, né? Porque eu já prometi tanto áudio, Dom Henrique, Frei Jorge da Paz, não pus. Então, alguma coisa eu tenho que colocar. Desejo a todos, gente, uma ótima quinta-feira de adoração. Hoje é dia de adoração. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, que sirva para a gente se motivar. Eu sei que é uma coisa negativa, muito triste. Imagina eu falando aqui do cidadão lá que, né, já não está entre nós, mas eu não estou feliz por isso. Tem gente que fala bem feito, é -1. Não. Eu vou respeitar o pedido da mãe da jovem Caroline, velho. Rezar, não deu pela conversão do guri, mas então rezar pela alma dessa criatura, né? Esse jovem cometeu essa coisa impensada, desatinada, sabe lá Deus o que motivou isso. Rezemos também pela família desse assassino, né? Que também deve estar sofrendo, não é verdade? Ué. Você acha que a gente cria filho pra sair matando outros filhos? Claro que não, né? Então, rezar também por essa família. Essa sim tá sofrendo bastante porque vai ficar marcado, né? Pela maldade, pela situação que aconteceu. Então, vamos fazer como Santa Teresinha fez no caso de um grande criminoso. Para quem não sabe, a pena de morte na França só foi abolida no começo do século XX. Até lá era a guilhotina ali no pescocinho do cara, do criminoso. Crimes hediondos, pena de morte na guilhotina. Ou enforcamento, né? Um dos dois. E aí eu lembro que... Esse eu li. Santa Teresinha viu no jornal, ainda bem que chegava jornal lá no Carmelo, um grande assassino ia ser executado, e tava lá escrito que o padre foi lá perguntar se queria confessar, o assassino falou que não queria. Porque tem essa chance, né, antes de morrer. E aí Santa Teresinha tomou para si essa missão de rezar, porque sabia que o homem estava condenado, rezar pela alma desse infeliz. Ela rezou, e rezou, confiou. E olha que as notícias não é que nem hoje que a gente abre aqui o celular e pá, 24 horas de notícia. Não. Passou um tempo, veio outro jornal lá, tava lá. O homem foi executado. Contudo, havia um padre no patíbulo. E quando o que ia ser executado lá viu o padre com o crucifixo na mão, com Jesus crucificado, né? Ele imediatamente não falou nada. Ele chegou, ajoelhou, beijou. Isso estava escrito no jornal. E seguiu seu destino no patíbulo. Diz que Santa Teresinha, ela mesma falou que vibrou muito, porque sabia que aquela alma estava salva. Deu certo, eu rezei e deu certo, né? Quem nunca? Se Santa Teresinha fez isso, quem nunca? Não é? Eu sei que não é motivo de risada agora, nessa hora tão triste, mas, gente, é tão bom a gente rezar por alguém, ou por uma situação, e você ter um feedback. Deus manda o feedback. Você tem que fazer essa experiência também, sabe? Olha, desculpa, muitas vezes eu já rezei por situações que não tinha nem como eu saber se ia dar certo. Eu não vou ficar contando vantagem aqui, né? Mas, olha, durou 1 ano, 2 anos, durou às vezes um monte de tempo, e depois Deus manda um bilhetinho.
em forma de notícia, em forma de notícia na internet, em forma de fofoca, em forma de tudo. Às vezes o padre tá lá falando homilia, falou um negócio que... Às vezes um acampamento. Um acampamento. Não, eu não posso falar, né? Senão vai dizer que eu tô me gabando. Mas um acampamento aconteceu de eu ter uma resposta. Gente, eu rezei por esse casal, deu certo. Que bom, né? Bom para Jesus, bom para o casal. A gente fica feliz com Jesus. Jesus também se alegra, né? Então, hoje, além dessa leitura a respeito de São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei, essas, né, que é tão pouco divulgado, o pessoal, não sei se tem ranço da Opus Dei também, por conta da obra lá nefasta que, que denegriu a congregação. É muito bom a gente ficar sabendo de santos que sofreram, mas também fizeram meditações. E aí, às vezes, você também, né, às vezes eu e você, a gente tem uma caminhada assim, a gente tem uma inspiração, mas será que tá certo essa inspiração? Será que eu posso rezar pro meu anjo da guarda pra pedir um negócio aí e tal? E aí você lê a história de um santo, nossa, o santo fazia 1000 coisas a respeito, né? É que nem o padre Paulo Ricardo fala mesmo, é muito lindo ser católico, é lindo ser católico, é lindo a igreja católica, não é verdade? Então, puxa vida. Uma ótima quinta-feira, não esqueçam, hoje é dia de quinta-feira de adoração. Ah, mas eu não consigo ir na igreja adorar. Ué, mas pelo celular tem bastante adoração via internet. Tem. Por causa da pandemia, muitas capelas disponibilizaram a Jesus Eucarístico. O único dia que não tem é no sábado santo. De sexta-feira santa, aí o horário depois das 3, né? Até sábado santo, aí na Páscoa tem. Isso já eu vi, né? Mas, por exemplo, você quer uma dica? Aqui no Brasil, você entra no site do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Curitiba, do Padre Reginaldo Manzotti. Tem uma câmera de segurança em cima ali na Capela do Santíssimo. E você vê que é ao vivo porque tem muita gente que chega, vai lá, se ajoelha e dobra né, se ajoelha, vai lá, pede e tal, e sai, e entra, e outro que sai, que entra e vai assim. Você vê que é 24 horas mesmo, é em tempo real. Mas você tem que entrar no site do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, tá? Aí você vai lá ver Capela do Santíssimo, aí você clica, tem o vídeo lá. Aí você faz, se você tiver uma conexão boa de internet, partiu, gente. Tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo, viu, gente?